A CPI da pandemia lá do Senado fez ontem, aprovou a convocação de 9 governadores, uma convocação seletiva, porque o governador de Alagoas não foi convocado, porque é filho do senador Renan Vagabundo Calheiros, né? O vagabundo por conta daquela manifestação do senador Flávio, quando estava depondo lá o ex-ministro da Comunicação Social, né? Então, aí o senador Flávio Bolsonaro, diante da ameaça do Renan Calheiros empreender o ex-ministro, né? E o Flávio falou: olha, vem autoridades aqui, pessoas sérias, pessoas que têm nome a zelar, ouvi ofensa, besteira desse vagabundo do Renan Calheiros, que ele falou na frente do Renan Calheiros. E aí já virou um hino, né? Renan Vagabundo, hino que o presidente Jair Bolsonaro ouviu no dia seguinte lá em Alagoas, no estado do Renan, lá, o filho sendo governador, o povo, para saudar o presidente Bolsonaro, entoou o hino Renan Vagabundo, né? Então, por isso estamos dizendo que o filho não foi convocado. O governador da Bahia não foi convocado, que é do PT, do Ceará não foi convocado, que é do PT, né? De Pernambuco, enfim, foi um negócio assim meio interessante. Só do PT, só do Piauí, né? O Wellington Dias, porque ele representa então o consórcio de governadores do Nordeste, por essa condição, né? Aí convocaram então do PDT lá do Amapá, o Valdez Góes, do Amazonas, o Amazonas vai ser interessante, o Wilson Lima, né? Do Distrito Federal, que é do MDB, o do Amazonas do PSL, Distrito Federal, Ibanez Rocha, de Rondônia, Marcos Rocha do PSL, de Roraima, Antônio Denário, também do PSL, Santa Catarina, Carlos Moisés, também do PSL, olha, e Tocantins, Mauro Carlesse do PSL, 4 do PSL, né? Aliás, 5, Amazonas, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Poxa, o PSL é campeão. E do Pará, o Helder Barbalho. Só faltava não terem convocado também o Helder Barbalho. O pai é suplente, né, da CPI, mas o Renan seguramente colocou a condição dele de não ser convocado, filho. Como é que funcionou isso aí? Pelo que foi divulgado, existe lá o G7, que se chama. Então, a CPI tem 11, são 11 membros, 7 formam o grupo de oposição. Então, esse grupo se reuniu a portas fechadas, esses 7, e decidiram como se reunir. Esse grupo se reuniu na terça-feira à noite e quarta de manhã foi votada essa lista aqui. Por isso que ela foi seletiva. Enfim, e o a Polícia Federal já encaminhou lá então o que ela já levantou desses governadores. O presidente do Senado fica numa situação, o presidente da CPI, numa situação de constrangimento, porque lá no estado dele, né, o Amazonas, ele foi governador do Amazonas, e responde o processo lá de 260 milhões de desvio do tempo dele, dinheiro da saúde, né? A esposa foi presa e 3 irmãos dele, 3 irmãos, olha só, né? E vai ter agora essa segunda fase da CPI. Então agora essa segunda fase promete ser constrangedoras para esse grupo dos 7 de oposição, que tudo fez na primeira fase para incriminar o presidente Jair Bolsonaro, tentando responsabilizar o presidente, mas não, ele foi desautorizado pelo Supremo Tribunal Federal para comandar a pandemia. Como não deu certo o que os ministros imaginavam, que governadores e prefeitos resolveriam sem problema nenhum a pandemia, agora querem responsabilizar o presidente. E aí, nessa convocação, esse grupo de 7 senadores resolveu não convocar nenhum prefeito, né?
quando os demais senadores queriam os prefeitos, porque o dinheiro veio para os governadores e para os prefeitos. Os governadores têm que prestar conta do dinheiro e os prefeitos, pelo menos, das capitais ou das cidades mais importantes, né? Mas não houve essa convocação. Enfim, tem 9 governadores aqui, então já com que a Polícia Federal apurou, seguramente vai criar constrangimento entre os senadores opositores do presidente Jair Bolsonaro.